A savana africana, com seus horizontes intermináveis e céu abrasador, é um dos cenários naturais mais impressionantes e emblemáticos do planeta. Estendendo-se por cerca de 13,5 milhões de quilômetros quadrados, este vasto bioma cobre quase metade do continente africano, principalmente ao sul do deserto do Saara, na chamada África subsaariana. Aqui, a vida pulsa com intensidade. O solo ressecado e as planícies douradas, cobertas por gramíneas e pontilhadas por árvores imponentes como as acácias e os lendários baobás, abrigam uma das maiores concentrações de fauna selvagem do mundo. É neste ambiente, onde a beleza se mistura à brutalidade, que se desenrola diariamente um espetáculo de sobrevivência. O eterno confronto entre predadores e presas. Entre as altas copas das acácias, bandos de aves observam atentamente o movimento abaixo. No chão, manadas de antílopes, como as ágeis impalas, se espalham pela paisagem. Elas são símbolo da vida em constante alerta, sempre prontas para saltar e correr a velocidades impressionantes, de até 90 km/h, fugindo de caçadores invisíveis que espreitam entre a vegetação. O elefante africano, gigante, sereno e majestoso, é o maior mamífero terrestre do planeta e, mesmo em sua imponência, não está imune às adversidades da savana. Em meio a esse cenário, a disputa pela vida nunca cessa. Os predadores são os protagonistas desse campo de batalha. Os leões, com suas jubas douradas balançando sob a brisa quente, são conhecidos como os reis da savana. Caçam em grupo, geralmente à noite ou nas horas mais frescas do dia, utilizando estratégias coordenadas para cercar e abater suas presas. O rugido de um leão pode ecoar por quilômetros, sinalizando poder e domínio sobre seu território. Ao lado deles, os leopardos reinam na furtividade. Caçadores solitários dependem do elemento surpresa e da força de seus músculos para capturar presas, arrastando-as para o alto das árvores e protegendo-as de outros competidores. O guepardo, por sua vez, é um mestre da velocidade. Com um corpo esguio e musculoso, é capaz de atingir até 110 km/h em curtas distâncias, tornando-se o animal terrestre mais rápido do planeta. Mas sua velocidade tem um preço. Após uma perseguição exaustiva, o guepardo fica vulnerável, ofegante e muitas vezes perde sua presa para outros predadores, como as onipresentes hienas malhadas. As hienas malhadas, frequentemente subestimadas, possuem uma das sociedades mais complexas e organizadas da savana. Caçam em grandes grupos, por vezes com mais de 100 indivíduos, e são capazes de perseguir suas presas por longos períodos, graças ao seu extraordinário preparo físico e a um coração proporcionalmente maior do que o de outros mamíferos. Sua risada característica ecoa nas noites africanas, alimentando mitos e histórias. Mas, na verdade, as hienas são caçadoras oportunistas e persistentes, respeitadas por sua inteligência e resiliência. Nesse ambiente feroz, a luta pela sobrevivência não é exclusiva dos grandes mamíferos. Pequenos carnívoros, aves de rapina, répteis e até insetos desempenham papéis cruciais na manutenção do delicado equilíbrio ecológico. Comportamentos de caça e defesa evoluíram ao longo de milênios, gerando adaptações incríveis. As presas desenvolveram sentidos aguçados, camuflagem e estratégias de fuga, enquanto os predadores aprimoraram suas técnicas de perseguição, emboscada e cooperação. O ciclo da vida na savana, no entanto, vai além da relação direta entre predador e presa. Cada morte alimenta dezenas de outros organismos. Os abutres, com sua visão apurada, rapidamente localizam carcaças deixadas para trás, limpando a savana e evitando a disseminação de doenças. Inúmeros insetos e micro-organismos completam o ciclo, devolvendo nutrientes ao solo e garantindo a renovação da vegetação. Contudo, a savana africana enfrenta uma ameaça crescente e silenciosa: a ação humana. Nas últimas décadas, a caça furtiva, a expansão agrícola e a fragmentação dos habitats alteraram drasticamente a dinâmica desse ecossistema. Os humanos, com suas armas e infraestrutura, tornaram-se o principal predador da savana. Animais majestosos estão cada vez mais ameaçados. O elefante africano, perseguido pelo marfim de suas presas, teve sua população drasticamente reduzida. Leões, guepardos e outros grandes predadores também sofrem com a perda de território e disponibilidade de presas. A presença humana desequilibra o ciclo natural.
A diminuição dos predadores leva à explosão de populações de herbívoros, que, por sua vez, degradam a vegetação, acelerando processos de desertificação e ameaça à biodiversidade. O desaparecimento de uma única espécie pode ter consequências em cascata, atingindo toda a cadeia alimentar. A resposta para a salvação da savana passa pela conscientização e pela implementação de medidas de conservação eficazes. Projetos de proteção de áreas naturais, fiscalização contra a caça ilegal, incentivo ao turismo sustentável e educação ambiental são fundamentais para garantir que o espetáculo da vida selvagem continue a existir para as próximas gerações. A colaboração entre governos, organizações internacionais e comunidades locais é essencial para preservar esse patrimônio natural. A savana africana é muito mais do que um campo de batalha entre predadores e presas. É um palco de adaptação, resiliência e equilíbrio. A cada amanhecer, milhares de histórias se desenrolam. Perseguições dramáticas, fugas espetaculares, alianças improváveis e, acima de tudo, uma luta incansável pela sobrevivência. É um lembrete poderoso da força e fragilidade da vida, da importância de respeitar e proteger a natureza em sua forma mais selvagem. Ao contemplar a vastidão dourada da savana, somos convidados a refletir sobre nosso papel neste ciclo. Somos espectadores, sim, mas também agentes de mudança. A responsabilidade de garantir o futuro deste ecossistema recai sobre todos nós. Proteger a savana africana é preservar a essência do planeta selvagem, onde cada criatura, grande ou pequena, desempenha um papel vital na teia da vida. Que a grandiosidade e a luta diária deste campo de batalha inspirem respeito, admiração e ação em defesa da natureza. Os grandes predadores da savana. A savana africana é uma arena natural onde a vida e a morte coexistem em um ciclo constante de caça, sobrevivência e adaptação. Nesse vasto e diversificado ecossistema, os grandes predadores desempenham um papel fundamental na dinâmica da vida selvagem. Leões, leopardos, guepardos, hienas e cães selvagens africanos estão no topo da cadeia alimentar, cada um com estratégias de caça únicas, comportamentos sociais distintos e um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Leão, Pantera-leão, o rei da savana. Conhecido como o rei da selva, embora habite a savana, o leão é o maior dos predadores africanos. Vivendo em grupos chamados alcateias ou coalizões, no caso de machos, os leões são os únicos felinos verdadeiramente sociais. A estrutura da alcateia é matriarcal, com fêmeas cooperando na caça e na criação dos filhotes, enquanto os machos protegem o território de invasores e competidores. Leões preferem presas de grande porte, como gnus, búfalos e zebras, e geralmente caçam ao entardecer ou durante a noite. Suas caçadas são organizadas em equipe, onde as leoas usam o trabalho em grupo para encurralar e derrubar presas mais velozes ou fortes. No entanto, nem sempre são bem-sucedidos. Estima-se que menos de 30% das tentativas de caça resultam em alimento. Conflitos entre coalizões rivais são brutais e podem resultar em mortes. Além disso, leões costumam roubar presas de outros predadores, impondo sua força para dominar carcaças alheias, principalmente as capturadas por hienas e guepardos. Leopardo, Panthera pardus, o mestre da camuflagem. O leopardo é um caçador solitário, furtivo e extremamente adaptável. Vive em uma grande variedade de habitats, mas na savana ele se aproveita da vegetação e das árvores para se esconder. Sua pelagem malhada proporciona excelente camuflagem. Diferente dos leões, os leopardos não dependem de grupos para caçar. Eles emboscam suas presas com precisão, geralmente à noite, utilizando silêncio e paciência. Após matar, costumam arrastar a presa para o alto das árvores para protegê-la de outros predadores como leões e hienas. Essa habilidade de armazenar alimentos em galhos torna o leopardo um dos predadores mais bem-sucedidos da savana. Alimenta-se de antílopes, babuínos, aves e até filhotes de outros animais. Guepardo, Acinonyx jubatus. O caçador veloz. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de atingir velocidades acima de 100 km/h em curtas distâncias. Essa velocidade, combinada com reflexos rápidos e excelente visão, o torna um caçador letal,
mas apenas se conseguir alcançar sua presa nos primeiros segundos da perseguição. Ao contrário dos leões e leopardos, o guepardo depende mais da visão do que do olfato. Caça durante o dia, especialmente ao amanhecer ou no fim da tarde, e prefere presas menores e ágeis, como gazelas e filhotes de gnus. Apesar de sua velocidade, é vulnerável. Não possui força para defender suas presas de outros carnívoros maiores. Muitas vezes perde sua caça para leões ou hienas logo após a captura. Vive em grupos pequenos, como irmãos ou mães com filhotes, e precisa de vastas áreas para sobreviver. Hiena malhada, crocuta crocuta, a caçadora subestimada. Frequentemente retratada como um animal covarde e oportunista, a hiena malhada é, na realidade, uma caçadora eficaz e inteligente. Embora aproveite carniça quando disponível, mais de 70% de sua dieta vem de suas próprias caçadas. Vivendo em grandes grupos chamados clãs, liderados por uma fêmea dominante, as hienas possuem uma estrutura social complexa e cooperativa. Suas caçadas são realizadas em equipe e com comunicação eficiente por meio de vocalizações, inclusive o famoso riso. Suas mandíbulas poderosas podem triturar ossos com facilidade, permitindo que aproveitem partes da carcaça inacessíveis a outros predadores. Também são exímias em localizar presas feridas ou vulneráveis. Clashes com leões são comuns, especialmente quando há disputa por uma carcaça. Grupos numerosos de hienas podem enfrentar leões, embora geralmente evitem o confronto direto com machos adultos. Cão selvagem africano, Lycaon pictus. O predador cooperativo, também conhecido como lobo pintado, o cão selvagem africano é um dos caçadores mais bem-sucedidos da savana, com taxas de sucesso que chegam a 80%, muito superiores às dos grandes felinos. Essa eficiência se deve ao trabalho em equipe, planejamento e resistência durante longas perseguições. Vivem em matilhas organizadas, lideradas por um casal dominante que é responsável pela reprodução. Os outros membros ajudam na criação dos filhotes, demonstrando uma impressionante cooperação social. Caçam em grupo, usando inteligência e comunicação para isolar e cansar suas presas, que incluem gnus, impalas e outros antílopes de médio porte. Depois da caçada, regurgitam comida para alimentar os filhotes e membros mais fracos da matilha. Infelizmente, o cão selvagem é uma das espécies mais ameaçadas da savana, com populações em declínio devido à perda de habitat, conflitos com humanos e doenças como a raiva. Convivendo na sombra da morte, os grandes predadores da savana não vivem em harmonia. O território é constantemente disputado, carcaças mudam de dono várias vezes ao dia, e filhotes são mortos por predadores rivais como forma de eliminar concorrência futura. Ainda assim, cada espécie encontra uma forma única de coexistir, explorando diferentes horários de caça, tipos de presa e áreas do território. Essa complexa rede de competição e equilíbrio mantém o ecossistema saudável. Remover um desses predadores pode causar desequilíbrios catastróficos, como superpopulação de herbívoros ou o colapso da biodiversidade. Conclusão: os grandes predadores da savana africana são mais do que símbolos de força e ferocidade. São peças-chave em um delicado sistema de equilíbrio ecológico. Cada espécie, com suas habilidades e comportamentos próprios, contribui para a incrível dinâmica que torna a savana um dos ecossistemas mais fascinantes do planeta. Entender e preservar esses predadores é fundamental para garantir que a vida selvagem continue a prosperar nesse palco grandioso e implacável da natureza.